Na semana passada, um crime chocou Campo Grande. Um menor de 15 anos matou a tiros os dois irmãos mais velhos. Para a polícia, ele disse que cometeu o crime porque brigava muito com os irmãos. Ele era adotado, mas os pais afirmaram que nunca o trataram com indiferença. O assunto gerou polêmica e muitos comentários sobre a questão da adoção. Um colega de trabalho do pai do menor chegou a dizer na imprensa que havia prevenido o pai sobre a adoção, já que a família não tinha muitas informações sobre a origem do menor. Para conversar sobre esse tema, eu converso agora com a promotora de Justiça da Infância e Juventude, Vera Bogalho Frost Vieira. Bom dia, doutora Vera. Bom dia. Esse tipo de caso prejudica a questão da adoção ou é um caso excepcional? Não prejudica a adoção. Esse caso é um caso excepcional. Eu vou completar 20 anos de Ministério Público e não tenho conhecimento, pelo menos em Mato Grosso do Sul, de um caso idêntico, né? Envolvendo homicídio praticado por um adolescente contra dois irmãos. O fato desse adolescente ser adotado não implica dizer, foi uma excepcionalidade, que todos os filhos adotados são problemáticos e que trarão problemas ao casal, aos pais. Nós temos relatos de diversos fatos de filhos legítimos, né? Em São Paulo nós tivemos alguns anos atrás de uma filha legítima que matou ambos os pais. Então não é questão de ser filho adotado ou filho legítimo. E nesse caso, em especial, esse adolescente ele era muito amado pelos pais e por ambas as vítimas, seus irmãos, de 20 anos e 22 anos. Você não tem uma explicação para esse fato, né? Olha, o adolescente ele foi ouvido na Promotoria de Justiça na semana passada e as circunstâncias, né, que ensejaram esse ato infracional, duplo homicídio qualificado por uso de recurso que impossibilitou a defesa de ambas as vítimas. Uma das vítimas estava dormindo quando foi alvejada no peito e a outra vítima acordou com os tiros, foi ver o que havia acontecido e também foi alvejada na região do peito. Depois tentou fuga, isso no interior do imóvel, e foi alvejada pelo adolescente na nuca. São atos infracionais que causaram clamor público, que chocam a sociedade como um todo, até porque é raro, não é comum, um irmão matar outros irmãos, ou então outros entes da família. Pelo que a senhora falou, que tem 20 anos de experiência no Ministério Público, é a primeira vez que a senhora vê um caso desse? Pelo que eu me recordo, sim, a nível de Mato Grosso do Sul. Eu não me recordo, né, posso estar até equivocada, mas eu não recordo de um fato assim de tamanha gravidade. E pelas peculiaridades, né, que ensejaram esses atos infracionais. A bem da verdade, não existia qualquer motivo grave, legítimo, que autorizasse que esse jovem assim agisse. Devido à enorme gravidade do fato, e esse jovem, por ser menor de 18 anos, na época do fato ele tinha 15 anos, a medida socioeducativa de internação nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069/90, prevê que a medida não pode ultrapassar 3 anos de internação por prática de atos infracionais graves. Nesse caso, a gente pode prever que em 3 anos ele vai estar fora. Ele vai ficar, esse jovem permanecerá internado, isso é certo, porque é questão legal, no máximo 3 anos de internação. Muitos falam que esse período máximo de internação, que inclusive o magistrado que vai proferir a sentença, o juiz da infância e da juventude aqui da capital, é vedado que na sentença ele fixe prazo máximo de 3 anos, porque nós temos que ver o jovem como um todo. Esse é um caso específico, mas nós temos inúmeros jovens que praticam inúmeros atos infracionais graves, que ensejam medida socioeducativa de internação. O jovem, como está em constante desenvolvimento físico e mental principalmente, ele é reavaliado por equipe técnica da Unidade Educacional de Internação aqui de Campo Grande, no máximo a cada 6 meses. Nós fazemos a reavaliação aqui a cada 3 meses, trimestralmente. Nesse caso, então, a gente pode ter esse menor fora da cadeia com menos tempo. Esse adolescente, ele pode ser beneficiado futuramente por um pedido da Defensoria Pública e apreciado pelo juiz, apesar que o Ministério Público é totalmente contrário, e assim a gente vai se manifestar nos autos. Depois, no segundo momento, após sentença de internação, começa para esse jovem o processo de execução de medida socioeducativa, ou seja, da medida aplicada pelo juízo, após a sentença. Pela experiência que a senhora tem, quais são as chances de recuperação desse menor?
Olha, fica difícil, por toda a experiência que a gente tem, cada caso é um caso, né? Como para o juiz, cada cabeça é uma sentença. Então nós vamos ter que analisar. O que me trouxe muita preocupação foi o modus operandi, o modo como esse adolescente operacionalizou a prática criminosa, a circunstância de ambas as vítimas serem irmãos, e protegiam esse adolescente em público, amavam esse adolescente, não havia qualquer discriminação por parte dessa família, até porque a lei também veda o fato de ser adotivo. Ele era tratado como filho legítimo pelos familiares. E assim, o que eu já solicitei? Eu já ofertei a peça acusatória perante o juízo competente, ou seja, eu já ofertei a representação, peça essa onde eu narrei todo o fato delituoso, né, com suas circunstâncias, e pedi a aplicação da medida socioeducativa de internação. Solicitei também ao juízo, ainda vai para apreciação judicial, exame psiquiátrico e psicológico desse jovem, para constatarmos se efetivamente ele tem algum transtorno mental ou não. O juiz tem quanto tempo para aceitar essa denúncia? A representação já está em cartório, né? O juiz rapidamente, até porque se trata de adolescente interno, desde a data da apreensão dele, foi num sábado à noite, salvo engano, dia 7 de abril, por volta das 20 horas e 30 minutos, ele deu entrada na unidade de internação. Ele foi apreendido nesse mesmo dia, no período da tarde. A contar do dia 7 de abril, nós temos o prazo exíguo e é improrrogável de 45 dias para concluir esse processo contra esse jovem, com a sentença proferida pelo juízo. Provavelmente, nessa semana ou na seguinte, esse adolescente vai ser ouvido em juízo. Eu falo provavelmente porque nós temos uma pauta lotada de adolescentes internos. Nós estamos com a unidade provisória de internação, que é masculina, que fica no Jardim Los Angeles. Eu fiz a visita de fiscalização semana passada. Nós tínhamos 49 jovens internos provisoriamente, ou seja, que foram apreendidos em flagrante delito pela Polícia Militar encaminhada à unidade. Então nós temos também uma pauta, de acordo com a data de apreensão desse jovem. Mas o que eu lhe garanto, Pio, é que dentro do prazo de 45 dias já teremos uma sentença proferida pelo juízo, que creio eu, pela gravidade dos atos infracionais praticados, que nada mais são do que crimes, né, que é o de homicídio qualificado, será provavelmente a sentença de internação por prazo indeterminado, não podendo ultrapassar 3 anos de internação. Doutora Vera, ele teve um problema já na UNEI, né? Parece que foi agredido. Nos foi relatado, até eu tive conhecimento através também da imprensa, e depois formalmente pelo diretor. Esse adolescente, ele está separado do convívio da grande maioria dos adolescentes que estão internos. Hoje nós temos aproximadamente de 60 a 65 adolescentes cumprindo já a medida de internação. Esse adolescente, ele não ficou nessa unidade provisória que eu te citei agora, porque haveria até risco à integridade física dele. É uma unidade pequena, não tem como isolá-lo. Aí no sábado eu estava no plantão pelo Ministério Público na área da infância, eu fiquei a semana toda de plantão, a do feriado, e eu conversei com a direção da unidade provisória e até solicitei que ele fosse encaminhado para a unidade Dom Bosco, que é na saída para Três Lagoas. Teve envolvimento com o adolescente e ele já se encontra em outro alojamento. As UNEIs hoje estão bem preparadas para receber esses adolescentes, doutora Vera? Olha, há uma construção toda. Eu estou aqui em Campo Grande na área da infância há 10 anos, completei ano passado, fim do ano passado. A situação nas UNEIs no nosso estado são bem melhores que a maioria dos estados, mas nós precisamos implementar mais as medidas socioeducativas de uma forma geral. E a de internação, nós precisamos com cursos profissionalizantes para os adolescentes dentro das unidades e depois fora. Mas isso já tem uma iniciativa do Dr. Roberto Ferreira, né, que é juízo aqui da área da infância. A gente tem feito reuniões com inúmeras entidades e estamos conseguindo vários parceiros para atuarmos na profissionalização desses jovens. Mas a UNEI tem condições, sim, de receber bem os adolescentes. O pessoal, apesar de pouca capacitação feita pelo governo do estado, mas diferentemente do que ocorre no sistema penal, no sistema de medida socioeducativa, na área da infância e juventude, é um sistema bem mais humanizado. Agora, na opinião da senhora, por exemplo, a gente vai ter daqui 2 anos ou 3 anos se recuperando esse menino na rua novamente. A lei não é muito branda, não? Olha, é muito relativo. As pessoas até indagam muito, tem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional para alterar vários dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que a maioria dos profissionais que atuam nessa área, por exemplo, a parte de psicólogos, psiquiatras, eles entendem que entra muito na área médica e de psicologia, que manter um adolescente segregado, internado por 3 anos, por ser adolescente, é um tempo
é um tempo assim razoável, às vezes até excessivo. Muitos defendem que há até excesso na legislação, mas em contrapartida, o homicídio qualificado pelo Código Penal, a pena mínima é 12 anos. No caso, se esse jovem fosse maior de 18 anos, ele pegaria uma pena superior a 20 anos, né? Inicialmente em regime fechado, se ele fosse maior de 18 anos. Mas o que nos preocupa muito é em recuperar, porque nós temos 2 bens jurídicos tutelados, a vida e a liberdade. Eu, enquanto representante do Ministério Público, representando a sociedade, né, eu tenho o dever, o ônus constitucional de defender a sociedade. Então, o nosso pensamento, a nossa ação é voltada muito para os familiares dessa vítima, para os próprios, né, as próprias vítimas, quer dizer, porque se tiraram 2 vidas de jovens que, inclusive, estavam estudando, fazendo faculdade de Direito. Então é muito grave esse fato praticado. Para a gente encerrar, doutora Vera, a adoção, então, a senhora acredita que não vai ter nenhum problema por causa desse crime, né? Creio que não, porque nós temos inúmeros casos de adoção, né? Há uma lista de antiguidade. Antes, o casal, quando quer adotar uma pessoa solteira, se quiser adotar e preencher todos os requisitos, tem que passar por um processo de habilitação para adoção. Somente casais ou pessoas habilitadas, né, e aceitem essa habilitação pelo juízo competente, que aqui é o juiz da Vara da Infância, Juventude do Idoso, a juíza titular, doutora Cátia Brau, as casais entram numa lista por antiguidade. Então, a adoção tem preferência, os casais, por exemplo, crianças nascidas em Campo Grande, casais de Campo Grande, os mais antigos. Se não suprir, casais do estado de Mato Grosso do Sul. Depois que pega de outras capitais, aí que vai para nível nacional. Eu creio que esse fato é um fato isolado, né? Foi assim, uma fatalidade, né? Um fato que choca realmente, eu acho que chocou toda a nação, não só Mato Grosso do Sul, mas toda a nação, pela gravidade, por envolver irmãos. Mas, como eu já falei para você, independe de ser irmão, não é porque é adotivo. Porque muitos filhos legítimos matam seus pais. Muito bem, eu agradeço a presença da doutora Vera Bugalho Frost Vieira, ela que é promotora da Justiça, Infância e da Juventude, pela entrevista. Obrigada, Pio. Muito obrigada.